Mural dos Sócios, aí a nossa segunda participação de hoje. Nós temos lá do Ceará agora, de Abaiara, a Cícera Monteiro e o Francisco Mamede. Temos também de Marechal Floriano, no Espírito Santo, da Alvenir Divina e a Daniela. E a Margarida Joaquina e a sua neta Luciene, de Brasília, de Minas Gerais, em Minas Gerais. Então, a gente vê que são pessoas do Brasil inteiro, os nossos sócios aí do Brasil todo, que partilham conosco. Nós temos esses momentos aqui no programa Brasil Cristão. Também no programa Você Pode Ser Feliz toda manhã, o Mural dos Sócios aí, onde a gente coloca, partilha aí momentos bonitos e importantes da vida dos nossos sócios. Por quê? Porque você, meu querido, minha querida, sócio, sócia, você é o patrocinador dessa obra. Muito obrigada, viu? Em nome de Jesus a gente agradece. E você recebe todo mês a revista Brasil Cristão. Esse mês é essa capa aqui. Nós vamos já abordando aí a campanha da fraternidade, né? O tráfico humano, assunto que você já deve ter lido para estar por dentro, né, desse assunto da nossa igreja, campanha da fraternidade, né? E você recebe todo mês a revista Brasil Cristão. Por quê? É um presente que a Associação do Senhor Jesus, o Padre Eduardo, manda aos sócios. Um alimento espiritual, como ele mesmo diz. É um alimento espiritual para você ficar forte na fé, para você também nos ajudar a continuar a evangelizar. É uma missão que já tem mais de 30 anos através desta obra. Hoje nós estamos falando sobre a Cátedra de São Pedro. Eu tenho aqui ao meu lado Dom Wilson Dias de Oliveira, que é o bispo de Limeira, que está aqui com a gente conversando sobre esse assunto. Já tenho muitas intenções aqui, viu, Dom Wilson? Muitas participações, pessoas que estão ligando aí. Estou aguardando seu e-mail, sua pergunta, sua dúvida, e nós vamos continuando então com esse assunto, porque é uma festa que será celebrada no sábado esse ano, né? No próximo dia 22, né, Dom Wilson? Isso, justamente eu acredito que o Papa chamou justamente os cardeais em Roma. Nesse dia, né? Nesse dia, justamente, eles já estão lá, já estão conversando, na verdade, sobre toda a dinâmica da igreja, sobre as questões da igreja de modo geral. Amanhã, quinta-feira, cada cardeal vai se inscrever para ter as suas falas, não é? E depois, lá no sábado, eles vão receber, de fato, esse título que nós chamamos de cardeal da igreja, não é? Nosso Dom Orani está lá, né? Nosso Dom Orani, que alegria, né? Nós estamos em orações aí por ele. Nós temos aí 5 cardeais de toda a América. Temos um cardeal dos Estados Unidos, alguém da América Central e 3 da América do Sul, né? Então, são 5 cardeais das Américas. Então, dos 16 que irão receber... Nossa, é uma grande parte, né, É uma Dom grande Wilson? parte. Nós estamos contentes, sinceramente. Que Eu fiquei bom, muito né? feliz quando eu soube de ter uma presença maior de cardeais da nossa América, de um modo geral, né? Graças E da a América Deus. Latina, no caso, são 4 da América Latina, né? Nossa, é bastante, É né? É um grande número, né? Sem dúvida, né? Um grande número. E no domingo eles recebem o anel e o barrete, que são sinais, são símbolos, né? E dentre os cardeais europeus, nós conhecemos um que é o Dom Lourenço Baldisseri, que foi nosso núncio, né? Ah, o Dom ele Lourenço. esteve aqui no programa Brasil Cristão. E já esteve aqui, né? Esteve. Então, o Dom Lourenço também vai receber. Tocou piano aqui, que é pianista, Exatamente, tocou né? e conversou com a gente sobre o trabalho de núncio, né? Exatamente. E ele ajudou, foi secretário quando nosso Papa Francisco foi escolhido, né? E o pessoal às vezes conta internamente, conversando com o Dom Damasceno e com outros, né? Que quando o Papa foi eleito, ele tirou o gorrinho vermelho e colocou Ah, é? no Dom Lourenço, porque ele foi secretário, tinha se ajudado nas Já atas, tudo, né? Já direto. colocou e ele está aí, né? E já ficou. E já ficou, né? Que bom, que Também bom. no Rio, Dom o Lourenço Papa conversando conheci. com jovens, ele foi chamar o Dom Orani, chamou o Cardeal Orani, que foi Então já deu. uma pequena falha, mas uma falha do Espírito Santo, né? Já deu a dica. Já estava falado, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Dom Orani e a igreja de um modo geral, mas a igreja do Rio de Janeiro, eles deram um grande testemunho de
de trabalho, e também a CNBB no Brasil, de unidade. Todas as dioceses puderam fazer sua oferta para poder ajudar também na jornada mundial, na nossa jornada. Foi um né? grande Foi um evento, momento né? ímpar, nós diríamos, para nós aqui do Brasil, quando eu estive particularmente presente em Aparecida, quando eu vi o Santo Padre pela primeira vez, e depois também lá no Rio, quando eu pude saudá-lo, né? Cumprimentá-lo. Então nós ficamos felizes aí. Então eu acredito que o Papa Francisco, ele uniu a festa da Cátedra de São Pedro, também dando esse título aos cardeais, que são esses colaboradores mais próximos do Papa, na verdade. Então, e é a primeira festa da cátedra que ele celebra, né? E celebrando desse jeito, né, Dom Wilson? Exatamente. Desse então, eu jeito acredito aí. que nosso Papa, ele tem trabalhado bastante, não é? E tem se preocupado com os problemas do mundo, também com a organização da Cúria Romana, porque afinal ele é o bispo de Roma, então precisa Ele deixar... tem que arrumar a casa dele, né? Exatamente. Então ele tem tido assim um tino pastoral, administrativo, eu diria assim, e de um coração muito grande também para as pessoas. Tanto que ele foi celebrar até uma primeira comunhão com as crianças. Recentemente agora foi visitar uma paróquia semana passada, Ele há se poucos coloca dias, né? assim em casas, né? Em paróquias, Exato. em lugares Então, bem eu vejo simples, assim, né? a proximidade desse Papa tem surpreendido muita gente O mundo. tem surpreendido muita gente do mundo, né? E eles lá em Roma estão assustados, eu acho, de alegria, né? De vez em quando ele aparece em algum lugar, Nossa, em algum canto, deve né? ser Então, maravilhoso, né? A gente tá então eu lá diria assim, nós não entenderíamos a cátedra se a gente não entendesse a missão do Papa, que é ser realmente esse que vai confirmar os irmãos, que vai, de fato, levar a igreja adiante, que, de fato, vai unir os esforços, né, para que, de fato, o cristianismo pudesse ir em todos os recantos da terra. É a continuação aí de Pedro, né? O que São Pedro fez, todos fizeram, e agora, de maneira particular, nós estamos falando sobre o Papa Francisco, que está continuando lindamente esse trabalho, né, Dom Wilson? Sem dúvida, né? Então, todo o esforço que a igreja tem feito em todos os lugares, não é? E, ao mesmo tempo, é claro que a igreja conta com todas as pessoas, né? Então, nós tivemos um grande santo missionário, que foi São Francisco Xavier, por exemplo, né? Jesuíta, né? Exatamente, que ele, na verdade, saiu querendo realmente evangelizar a Índia, chegou até a Índia, depois quis ir para o Japão, foi para o Japão. O grande sonho dele era chegar na China, morreu antes de chegar na China, né? Mas eu diria assim, não chegou o corpo dele, mas chegou o espírito, eu diria, no sentido que, de fato, a missão de evangelizar, né? Que é a missão de Jesus, ela é continuada em outros que vão levando, assim como tivemos jesuítas que chegaram no início do nosso país, e depois os franciscanos, e depois outras ordens, outras congregações foram trazendo, nós digamos, as sementes do Evangelho. Né? Todos nós, vocês todos que estão me ouvindo, chegou na sua cidade um dia um padre, uma religiosa, um leigo falando de Cristo, né? E formou uma comunidade de fé. Então, em torno da palavra, da Eucaristia, nasceu a comunidade, nós diríamos. E isso fez com que as comunidades crescessem e tivessem a força, não é, de estar unidas hoje, mais do que nunca, com a comunicação, com a internet, com tudo isso. A gente pode ter a notícia do Papa Francisco no estalar de dedo, nós diríamos. E a gente pode ter as pessoas aqui, ó, que eu já estou colocando aqui, para depois colocar no altar, e já está chegando mais aqui, olha. É com essa rapidez aqui, não é, Dom Wilson? É verdade, é com essa rapidez aqui que chega, porque agora nós trabalhamos com os meios de comunicação para poder evangelizar. Que maravilha que é isso, né, Dom Wilson? Sem dúvida. A gente poder ter em mãos aqui, olha, lá do Ceará, de Várzea Alegre, a Flávia Maria Braga Batista está mandando uma mensagem aqui para a gente, acabou de ficar sócia e ela está mandando isso aqui para a gente, ó, no estalar de dedos aqui, né, Dom Wilson? A gente tem participações, mas antes de eu ler aqui os e-mails, eu gostaria de perguntar uma coisa para o senhor. Pois não. Pedro, a sucessão, aí, continuação da missão, a nossa igreja. Existe algo que fica um pouco até difícil da gente falar, que é uma palavra difícil, mas para a gente entender o que é isso. A infalibilidade papal, Dom Wilson. Exato. A infalibilidade papal, nós temos desde o Concílio Vaticano I, né, do final de 1800,
e 1896, me parece, 98, e depois ele vai terminar um ano depois. E ali, que na verdade, nasce a partir do Concílio Vaticano I, que mostra, na verdade, que o Papa, quando fala da cátedra, ele é infalível, no sentido de que o Papa ele vai transmitir aquilo que é certo, aquilo que é dogma da Igreja, aquilo que é, de fato, para a gente crer, acreditar, não é? Na verdade. E, na verdade, ele não falha. Justamente esse, quando se fala da infalibilidade, infalível. exatamente. Quando ele fala da cátedra de São Pedro, nós diríamos, da missão, portanto, da missão de ser Papa, de ser coordenador dos católicos do mundo todo, ele vai, de fato, levar uma palavra que, em outras palavras, que acerte, em outras palavras. Por isso que nós acreditamos na infalibilidade do Papa, não é? E ele então, não erra, né, Dom Wilson, porque é o Espírito Santo ali, né, que age nele, né, para ele não errar. E a gente acredita nisso, é um dogma, não é? É um dogma da infalibilidade, desde o Vaticano I, Desse né, que Concílio nós Vaticano. acreditamos, exatamente. Nossa. E, sem dúvida nenhuma, nós todos somos chamados a pertencer a essa igreja e poder agradecer justamente, a festa vai nos colocar isso, nós damos graças a Deus porque, de fato, em cada lugar onde fica um apóstolo, diríamos sucessor apostólico, de fato a igreja está ali presente. Como né? o Senhor, né? Em cada lugar. Então, na verdade, onde está São Pedro, onde está um bispo de uma diocese, em qualquer recanto do mundo, nós diríamos. Qualquer né? lugar do mundo, Em pequenininho, qualquer catedral, pequenininho, grande, diocese, nós vamos repetir aquilo que nós ouvimos, não é? Do próprio Santo Agostinho: onde está o bispo está a igreja, onde está o Papa está a igreja, na verdade. É a continuidade da missão de Jesus e, portanto, a missão de unir, de unificar, de levar uma palavra realmente de vida, de esperança para as pessoas. Ali está a igreja. A nossa igreja católica, Exato. a nossa igreja que a gente ama. Acho bonito o Padre Eduardo, sabe, quando toda vez que o Padre Eduardo fala da igreja, ele fala a nossa querida igreja católica. É Exato. bonito isso, né, Dom Wilson? É verdade. A gente ama a nossa igreja, né? Então, eu quero também falar aqui das participações do programa Brasil Cristão. A Celaine de Quirinópolis, em Goiás, olha, longe, hein, Dom Wilson? Ela diz que gosta muito do programa Brasil Cristão e é muito importante porque a cada programa esses assuntos fazem aumentar o conhecimento sobre Deus e aumentar também a fé. Muito obrigada, viu, minha querida? Mandar a sua participação. Também aqui a Ellen Bardini mandou o seu pedido de oração aqui, pedindo coragem, força. Outra pessoa aqui que gostaria de colocar o seu esposo em oração é a Vera Geiger. Então, a gente vai falando aí, no decorrer do programa, a gente vai falando mais aqui, pessoas mandando pedidos de oração, viu, Dom Wilson? A gente ótimo. insiste com isso porque é tão importante que depois a gente coloca no altar para as missas todos esses nomes. Esse mês, especialmente dos enfermos. Nós queremos dedicar esse mês, dia 11, Dia Mundial do Enfermo, mas não fica só no dia, né? A gente fica durante o ano todo rezando pelas pessoas. Aqui de Sinop, no Mato Grosso, mandando sua participação também, e vários outros nomes. Eu também tenho aqui de Campinas o Antônio César Fontolan. Muito obrigada, César, e eu espero que você tenha ido bem na sua operação. Ele sempre manda a sua participação aqui. Foi operado essa semana dos olhos, né? Então, a gente está rezando por você. Dom Wilson, nós estamos falando... Só fazendo uma correção, então é 1869. 1860, Concílio Vaticano Isso, I. Concílio Vaticano I, terminou... 8 de dezembro, iniciou, e terminou 18 de dezembro de 1870. Foi então, um foi ano um só, ano de trabalho, e onde nasceu esse dogma da infalibilidade papal. Infalibilidade papal, é bonito isso. A gente vê que na sucessão de São Pedro aí... e os papas usam essa cátedra, né, Dom Wilson? Eles sentam lá.
Isso, na verdade, essa cátedra, ela está, nós vimos lá na primeira reportagem, né? Ela está guardada num compartimento, lacrada no compartimento, né? A cátedra de Pedro. Cada papa tem o seu estilo, nosso Papa Francisco é mais modesto, como nós temos visto, né? Mas, de qualquer forma, é bom a gente sempre lembrar que a cátedra de Pedro é aquela e que a cátedra do Francisco é uma outra, a cátedra do Papa Bento era uma outra. Ele quis, de certa forma, pelo nome, se despojar e de ficar de uma forma mais simples. O nome Francisco é uma missão, não é? Acredito que sim, foi uma escolha pessoal dele e, sem dúvida nenhuma, não é essa que ele está ali, né, Dom Wilson? Essa imagem que nós estamos vendo. É uma cátedra mais simples, eu diria. Do gosto dele, né? Exato. Eu acho que o mais importante é a missão do Papa Francisco em levar a sua mensagem, a sua palavra, de fato, de esperança e de vida para as pessoas, não é? Agora, recentemente, falando da Evangelii Gaudium, não é? A alegria do Evangelho, convidando as pessoas a saírem das casas, convidando as pessoas a levar a alegria do Evangelho para os lugares, convidando os católicos a serem missionários, não é? E é justamente esse trabalho que o senhor está fazendo da catequese, não é, Dom Wilson? Também, claro, obviamente, né? O trabalho, mas não só, eu diria, todo o trabalho de evangelização que é feito, vocês que trabalham nos meios de comunicação, quantas pessoas vocês atingem, né? Quem trabalha nos hospitais, né, Dom nós Wilson? não temos, temos ideia. Quem trabalha nos hospitais, quem trabalha com a juventude hoje, né? Quem visita os lugares mais difíceis, os lugares de prostituição, afinal, os presídios de hoje em dia. Não é? E logo a gente vai entrar nesse assunto também da própria exatamente. campanha da fraternidade, né? Logo mais, na outra semana, vocês vão ter esse tema, né? Então, eu diria assim, muitos lugares onde o nosso Papa diz que nós não podemos ter medo, né? Que a gente tem que entrar realmente, evangelizar. Com a alegria do Evangelho. Com alegria, levar de fato a alegria do Evangelho, a alegria de termos a nossa fé e realmente chegar, tocar as pessoas. Né? Hoje, no Evangelho de hoje, Jesus Cristo chega até o cego, toca nos olhos, pergunta, você está enxergando? Mais ou menos, estou vendo as pessoas, parece que tem andando, os adultos que nem árvores, né? Toca de novo e a pessoa enxerga, não é? Entende? Então, esse toque de Jesus, um pouco é esse, é o seu toque, é o toque de quem está me assistindo agora para ir na direção do irmão, para ser solidário com as pessoas, para mostrar o Deus presente na vida das pessoas, não é? A valorização dos pais, a valorização, eu diria, da família hoje. Então, nós temos muitas formas de, como Jesus tocou o cego, de tocar outras realidades. A família, né, Dom Wilson? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida. E de fazer com que as pessoas sejam mais dignas, eu diria. Tenham maior dignidade, tenham respeito, tenham solidariedade. Né? Então, é o toque de Deus que Nosso Senhor convida a gente a fazer, sem dúvida. É que passou pelo coração de Jesus, que morreu, ressuscitou, passou por Pedro e passa por todos os que sucedem aí. E o nosso Papa Francisco tem feito isso de uma forma muito eloquente, né? Belíssima, né? Quando ele vai em direção das pessoas, quando ele abraça as pessoas, quando ele abraça uma criança deficiente, quando ele abraça os doentes, né? E as várias realidades que ele tem abraçado também quando ele tem falado de forma tão bonita, né? E tão próxima das pessoas. Então isso realmente faz a gente crescer e nos edifica. Então a gente fica falando sobre esse assunto. Você pode mandar a sua participação. Tem uma participação aqui, Dom Wilson, da Marlene Ferreira Nunes. Ela está dizendo o seguinte: por que o símbolo do meu terço tem 5 igrejas? Santa Maria Maior, Santa Maria Menor, São Pedro, São Tiago e mais uma que ela não consegue ver o nome, lá das igrejas de Roma. Isso, nas igrejas de Roma nós temos 4 igrejas importantes, que se chama a Basílica de São Pedro, que é onde está o túmulo de São Pedro, que nós falamos, que é a cátedra, que é onde está a Cátedra de São Pedro, a catedral, né? Onde né? Depois tem a Catedral do Papa, que se chama São Giovanni Laterano, São João de Latrão. São João de Latrão, então que seria a Catedral do Papa, onde ele faz as ordenações, etc., né? Que é da diocese dele ali, Também, ele é o bispo de Roma, né? E depois uma terceira igreja que se chama, dedicada a Nossa Senhora, Santa Maria Maggiore, ou Santa Maria Maior, né? E depois o Patrício do São Pedro, que é a igreja de São Paulo fora dos muros, né?
porque ela está fora dos muros de Roma. Roma foi construída uma grande muralha. Justamente por aquilo que o senhor falou, dos gentios, né? Então, ele pregou no mundo dos gentios e depois ele veio para Roma. Na verdade, os dois foram duas colunas, dois apóstolos que pregaram em Roma também, As duas frentes, né? As duas frentes que estavam fora, que vieram e uniram forças para evangelizar Roma, né? Que era a capital do Império na época. Então, na verdade, você que tem o tercinho aí... ela está falando aqui do tercinho, das igrejas. Essas 5 igrejas são as 4 igrejas, talvez tenha adição. Os devotos de São Tiago, de Compostela, provavelmente poderão ter uma quinta igreja, né? Tenha colocado. Né? Mas, de qualquer forma, as 4 basílicas que eu, como bispo, qualquer bispo e o católico que vai em Roma deve visitar, são essas 4 igrejas, que são as mais importantes. Então, fica aí respondida sua pergunta, né, Marlene? Sua dúvida, aí Dom Wilson já respondeu. Aqui ele tem uma participação também, Dom Wilson, é o Paulo de Campinas, ele mandou por e-mail aqui, via iPad, e ele está dizendo o seguinte: gostaria que o senhor explicasse a hierarquia da igreja. Quem que está logo abaixo do Papa? Vamos fazer essa explicação aí para o Paulo, Dom Wilson? Então, ok. Eu costumo falar assim, a nossa igreja ela ensina que nós temos 3 ordens, né? Nós temos 3 ordens. A primeira é o diaconato, a segunda é o presbiterato e a terceira é o episcopado. Então, na verdade, são 3. Então, quem é o Papa? O Papa é um bispo que nem eu. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, só que ele foi... E claro que ele foi escolhido para ser o bispo de Roma, então a diferença está aí. Não é? Mas o Papa é sempre um bispo. É sempre um bispo, né? E o que nós chamamos também de títulos, o que chama de título, um arcebispo, é um título que se ganha. Um cardeal, o Reni foi lá receber, é um título que se ganha, um título da nossa igreja, entendeu? Mas, na verdade, nós não podemos esquecer que são essas 3 ordens. Diaconato, presbiterato é o padre, que né? É o padre, que é o padre, quando é e o episcopado, que é o bispo. Pronto, são esses 3 degraus que nós temos e não existe um 4º degrau, não existe uma 4ª ordem, são 3 ordens, tá bom? Então está respondido aí, E por né, isso Paulo? nós temos na igreja os ministérios ordenados e os não ordenados, que são aqueles que prestam serviço, os ministros leigos, aqueles que servem a juventude, aqueles que servem os doentes. Então são tantos e tantos leigos que não são ordenados e que ajudam nas comunidades. Nós, o povo de Deus aqui, né? Pronto. O povo de O seu Deus. trabalho na comunicação é um ministério não ordenado, eu diria assim. É um ministério de ajudar a evangelizar através da comunicação. Não é verdade? Bom. Nós estamos fazendo a nossa parte, você, sócia, está fazendo a sua também, nos ajudar a levar essa missão. A gente estava ouvindo aqui Dom Wilson dizer que quem está com um bispo, que está com, né, no lugar mais longínquo, a gente é a igreja, né? Sim, então a certo. gente está aí levando a igreja, levando essa missão com muito carinho, com muito amor. Dom Wilson, eu me interessei muito por esse que o senhor falou, que é a continuação aí do trabalho de Pedro, a catequese. Como que é esse trabalho? Qual é o desafio desse trabalho? Isso. Tenho certeza que o Papa Francisco está muito preocupado com isso e agir dessa forma, né? Sim, na catequese. Sem dúvida nenhuma. Né? Nós temos aí, no Brasil, mais ou menos, eu calculo, né, na faixa de 700 mil catequistas nós temos no Brasil. 700 mil? E é bastante gente, parece pouca gente, mas é muita gente. Muita gente. Muita gente. Fora, é claro, que se você for somar aqueles que são evangelizadores, daria milhões, né? Mas somente aqueles que estão mais envolvidos, mais de perto nas comunidades, na questão da área da catequese, nós temos essa faixa de 700 mil do Brasil. Portanto, é um grande contingente de pessoal que está trabalhando com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos. Porque a catequese não se limita só à criança, né? Não. Aquele momento da catequese na paróquia. Vamos lembrar um pouco comunhão, né? que a Bíblia, o que o Evangelho nos recorda, que nas comunidades nós tínhamos as pessoas, para receber o batismo, recebiam, obviamente, eram os adultos que eram preparados num processo catecumenal, se chamava, né? Um processo de catecumenal de pelo menos 3 anos, nas primeiras comunidades, e depois eles recebiam os sacramentos da iniciação cristã, que se chamava, né? Que é o batismo, a Eucaristia e a Crisma. Esses 3 sacramentos. E que nós estamos tentando resgatar há alguns anos, algumas dioceses têm um trabalho até mais bonito no Brasil,
para poder, de fato, fazer esse caminho, não é, com os adultos. Por isso nós temos aí dois modelos de adultos, nós diríamos, e a nossa catequese, ela vai tentar, de fato, está tentando fazer um caminho para aqueles que são batizados, portanto, dar um suporte de evangelização para eles. E para aqueles só batizados, né, Dom mas não Wilson? foram evangelizados. Mas não seguiram na igreja, Exatamente. né? Não então, a continuaram. nossa catequese tem que dar um suporte para essas pessoas, né? E aqueles que não foram batizados, portanto, precisa fazer todo o processo e que também o batismo. chegando agora, que estão querem chegando agora. fazer parte dessa igreja aí da Agora, é claro cátedra de é claro que Pedro. na história do Brasil nós vemos a igreja ela levando o catecismo para muitas e muitas crianças, né? No tempo que eu era menino e o tempo que muitos que estão me ouvindo agora, nós fizemos aquele pequeno catecismo da doutrina cristã, chamava, né? O pequeno catecismo. Só que depois, felizmente, também a catequese foi se abrindo, tendo mais um caminho maior, com materiais, as crianças hoje têm um acesso maior Não de é vários uma catecismos, aula, né, Dom exatamente. Wilson? Não é uma aula, é um caminho que se faz. Um itinerário, né? Exato. Tem um itinerário que, de fato, as crianças são chamadas a percorrer, algumas paróquias de 3 anos, 4 anos, né? E fazendo todo o processo até a crisma de 6 anos, às vezes, em muitos lugares e muitas dioceses. É um caminho que se faz. Tem aquela lei da perseverança, né? Que fica, né? A criança fica, né? Exatamente. Da comunhão, da primeira então, comunhão. Para preparar, de fato, aquela criança e depois o adolescente e o jovem, para fazer um encontro com Deus, na verdade, para ser iniciado na fé. E para fazer parte dessa igreja que a gente está falando Não aqui. pode ter simplesmente como finalidade o sacramento, porque, na verdade, nós vamos viver a nossa fé além do sacramento. Quer dizer, se for só o sacramento, o camarada, em outras palavras, recebia o batismo e ia embora. E aí não adiantou nada. Não, né? aí Então, fica vazio, né, Dom Wilson? Exatamente, justamente vazio, perderíamos a ponte, uma ponte, né? Que então, esse pontífice que vem nos fazer, né? Exato. Nos então, propor. nós perderíamos essa ponte. Então, a catequese é chamada a fazer um caminho na comunidade. Terminou a iniciação, a pessoa terminou o processo, na verdade. Ela já foi iniciada, seja ela criança, seja jovem ou adolescente, seja adulto. Terminou, onde ele vai? Vai entrar na própria, o que nós chamamos assim, a formação permanente na comunidade. Então, ali ele vai para o grupo de jovens, ele vai para a pastoral familiar, né? quem for casado, quem for para o grupo vocacional vai para a caminhada vocacional e assim por diante. Nós temos assim o que nós chamamos as pastorais, os movimentos, os serviços na igreja, o gesto de solidariedade, de caridade que as comunidades vão fazendo, isso tudo vem como segundo momento. Mas as pessoas devem fazer o que nós chamamos o sacramento da iniciação cristã, esse caminho da iniciação. Ali, né? E, sem dúvida nenhuma, então, é isso que nós precisamos hoje, mais do que nunca, esse caminho. É claro que dando todo o conteúdo da fé, ensinando verdadeiramente a fé católica. O nosso Papa, desde o Papa Bento, nós temos um catecismo mais próximo das pessoas. Com o Papa Bento, nós tivemos o Yucat, um catecismo com a linguagem mais fácil, simplificada, né? para a juventude. Né? Então, nós temos assim muito material hoje, e sem dizer dos catecismos que muitas dioceses já têm, que chega próximo dos jovens, chega próximo do adulto, chega próximo das crianças, né? Então, tem muito material por aí que nos ajuda. Tudo pensado, rezado, feito com carinho, Exato. né, Dom Wilson? Então, eu diria assim, quem está fazendo, continue. Quem não fez ainda, procure a sua comunidade, se inscreva e vá em frente, faça um caminho para você ser um cristão verdadeiro, para você dar testemunho de Jesus amanhã na sociedade, no mundo de hoje, para os seus amigos de trabalho. Nós precisamos de bons exemplos, de cristãos verdadeiros, católicos, católicas, que realmente testemunhem de Jesus na sociedade hoje. E é maravilhoso a gente poder ver que a nossa igreja passou aí 2000 anos e continua na firmeza da fé, né? É bonito isso, a gente vê aí o número, haja visto o número de catequistas, né, Dom Wilson? Sem dúvida. Nós estamos falando hoje sobre a Cátedra de São Pedro, é a nossa igreja falando aí da continuação do trabalho de Pedro na pessoa hoje do Papa Francisco. Tenho hoje aqui Dom Wilson Dias de Oliveira, que é o bispo de Limeira, que está aqui generosamente falando com a gente sobre esse assunto. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas eu quero convidar você a participar, ainda dá tempo. Nós vamos para o último bloco, dá tempo de você ligar, dá tempo de você mandar o seu e-mail com a
as suas intenções, com as suas dúvidas, com o seu testemunho, com a sua palavra aqui no programa Brasil Cristão. Nós vamos para esse pequeno intervalo e já voltamos com o Brasil Cristão ao vivo pela Rede Século XXI. Até já! Na página 17 da revista Brasil Cristão desse mês, reze conosco a oração de renúncia e a Salve Rainha.